Então, assim, cara, é uma situação difícil do Vasco, financeiramente, muito ruim. Mas que, assim, uma coisa até que eu ainda não falei na live, vou falar aqui. Cara, O Diogo Varden mandou aqui, fala aí sobre o imbróglio da SAF do Vasco. Cara, tem muita coisa acontecendo no Vasco nas últimas 24 horas, né? Em tantas horas, não só nas 24, né? Mas nessas Mas últimas... então, o que aconteceu? Ontem, um desembargador, César Cury, deu um despacho favorável a 777, né? Alegando que o Vasco não pode tomar nenhuma medida, nenhuma ação, sem consultar o sócio e tudo. Mas o Vasco está tomando nenhuma medida até agora. Não vendeu, não apresentou. O que apresentou foi um plano de recuperação judicial, porque a empresa está falindo. Então, para não falir. E aí o Vasco perguntou, tá, quem responde pela 777? Com aquele silêncio. Então, assim, o Vasco vai continuar tocando a sua vida, apresentou um plano de recuperação judicial. Há quem defenda dentro do Vasco que com esse plano o Vasco conseguiria ser autossustentável e aí não precisaria ter um investidor. E uma outra ala não, tem que ter um investidor para ter um aporte logo forte agora, para poder exatamente fazer contratações. O Vasco acabou de fazer algumas, 2 já estão registradas, né? O Garrel, o argentino, e o Nuno Moreira, o português, 2 estão registrados. Amanhã chega o Lloyd Augusto, todo mundo espera registrar ele até amanhã, que amanhã é a data para jogar com o Flamengo. Então, assim, cara, é uma situação difícil do Vasco, financeiramente muito ruim, mas que, assim, uma coisa até que eu ainda não falei na live, vou falar aqui. Cara, até por força da lei, nessa recuperação judicial, muita gente fala assim, e se não pagar? Fale. Só que antes de falir, tem que pegar os bens. Sabe quem tem que comprometer os bens? Pedrinho. Ele teve que colocar os bens dele. Caralho. Se houver corrupção, se houver falta de pagamento, os bens dele serão penhorados para poder pagar os credores. Porra. Imagina essa situação familiar. Como é que chega para tua mulher e fala assim, amor, olha só, tá vendo a nossa casa, nosso carro, nosso avião, nosso helicóptero, enfim, o que tiver de bem. A vida, né? A nossa vida, eu vou ter que botar aqui. Mas eu vou fazer um bom governo. Eu prometo. Prometo, mas assim, e se o fulano, o rei que tá do teu lado roubar? Não, ele não vai roubar que eu mato ele antes. Pô, meu irmão, então assim, e ele teve que botar. Caralho. Botou Aí, literalmente o dele na reta. Literalmente, quando ele até diz assim, não, o meu CPF que tá na reta, agora não só o CPF, não. Os bens do CPF. Então, assim, cara, se a gente parar para pensar, esquecer o lado político, porque inacreditavelmente, a gente tá falando em 26 de fevereiro, eleição no Vasco é só em novembro de 2026, quase 2 anos pela frente, já tem gente se articulando para uma próxima eleição e ninguém nem aí para o que está acontecendo. Cara, quantos que estão aqui assistindo a live fariam isso? Porra, o Rei Kraus faria. Ele Eu colocaria não faria todos porque os eu não tenho bens. Então, por isso você faria. Todos meu celular aqui. Agora, cara, é assim, A não minha é, motinha não é algo ninguém simples. pega. Só que é um detalhe. Enquanto ele for o mandatário, né? Claro. O que acontecer Amanhã, durante a o mandato gestão dele, né? Mas assim, mesmo assim, que é o que se pede, os clubes, o Flamengo tem isso. Tem responsabilidade, se não paga com os próprios bens aqui e tal, mas assim, cara, isso está no estatuto. Para você conseguir uma recuperação judicial, você tem que oferecer algo. Quem oferta? Caramba. Quantos do Vasco ofertariam? Boa é difícil, pergunta. cara. Boa É difícil. pergunta. Ele teve uma atitude ano passado, e que não será surpresa para mim se acontecer de novo nesse ano, quando reabriu o Beira-Rio, lembra? Depois, o primeiro jogo que o Vasco foi Depois depois da enchente, o primeiro jogo foi o Vasco que fez com o Inter. O Vasco até ganhou esse jogo. O que ele fez? Ele pegou algumas pessoas da cozinha do CT, levou acho que umas 5 ou 6 pessoas que nunca tinham viajado com a delegação, e levou, pagou do próprio bolso. Cara, eu acho assim, isso aí, torcedor, isso não ganha jogo, cara, mas isso ganha jogo. Não, tá maluco. Isso ganha jogo porque isso é um ambiente do dia a dia, cara. Lógico que ganha, lógico que ganha. Tem dirigente, por exemplo, que discute com o presidente para fazer uma divisão equalitária da premiação, cara. Claro. Eu já vi dirigente falar, então eu vou tirar do meu bolso, eu não quero a premiação, vou tirar do meu bolso para poder distribuir, não precisa me dar a minha. Pega a minha premiação e divide, entendeu? Claro que isso faz diferença. Porque o jogo não se ganha só dentro das 4 linhas, entendeu? Se ganha da tia ali servindo com felicidade. E o ambiente, né, gente? Não, é um ambiente. dia a dia. Tudo isso contribui para o Porque ambiente. assim, E ainda mais no Vasco, desculpa até, Claro. mas ainda mais no Vasco, que o ambiente está pesado. Talvez não tanto, porque o Vasco está não um pouco internamente, né? Mas o externo é um Pois ambiente pesado. mas é um ambiente pesado. Qualquer medida que facilite isso, porra.
O comprometimento que o Pedrinho tá mostrando com isso pro jogador, eu falo, cara, não tem como não jogar o máximo que eu posso. Pô, o cara tá botando dele na reta literalmente. Literalmente. Não, mas Os bens dele. Então, é isso que a gente conversou na live uma vez sobre isso. Só o fato do Pedrinho, ele, pô, tava no comentarista da Globo, um dos melhores comentaristas do país. Podia estar na Globo. Não é remunerado. tranquilamente. Ainda E paga foi- do bolso pra viajar os funcionários. Ainda foi. Aí ele foi pra lá. Ele é corajoso Ele, demais. ele usa uma frase que Não, ele é Vasco. Ele é Vasco. Ele Não dá usa pra dizer que não é. uma metáfora que é assim, ele falou, cara, eu não me importo se a árvore que eu tô plantando hoje outra pessoa sentar na sombra. Que é assim, cara, eu vou plantar aqui um Ou trabalho... seja, zero ego. Zero ego, assim. Zero ego. Eu vou plantar aqui um trabalho Ainda mais que político, vai ser né? de Então, responsabilidade, eu não vou gastar mais do que eu posso, eu não vou endividar mais o Vasco, e mesmo que daqui a 5, 6 anos outro sente e comece a comemorar os títulos e eu não conquistei, mas eu plantei um caminho. É. Cara, assim, só que o torcedor, você fala isso pra ele, tá maluco, porra, até aí o Corinthians devendo 2 bi, passa pra 2 bi e meio, eu quero título. Não, isso Cara, aí, a conta meu irmão, chega. Chega. O Flamengo é um exemplo, a conta chegou. E se não estanca em algum momento e começa uma reconstrução, não estava hoje no caminho que estava. Não, e tinha caído também. Tinha, eu não falei. só ganha os títulos que Vocês ganhou. vão lembrar que em 2018 eu falo na Fox essa frase, eu não esqueço. Eu falei, o Flamengo batia na na Libertadores, eliminado na fase de grupos pro São Lourenço, se eu não estou equivocado. Sim. Aí ia para Libertadores, aí chegava uma fase eliminada, ia para final, perdeu aqui, acho que foi Sul-Americano no Maracanã, né? Aí cheirinho, eu falei em 2018 na Fox, eu falei, olha, enquanto os torcedores de Vasco, Fluminense e Botafogo se contentarem em sacanear a torcida do Flamengo por cheirinho, eles estão se organizando, já estão caminhando para o 6º ano, que era o final do mandato do Bandeira. A hora que eles começarem a ganhar título, vão enfileirar. E 2019 acabou acontecendo logo imediatamente o que a gente viu de caminho até hoje. Isso. Que assim, por exemplo, a torcida do Botafogo tá assim, não, fica tranquilo, pô, esse ano vão ganhar tudo de novo. Já perderam o estadual, já perderam a Supercopa do Brasil, estão perdendo a Recopa, amanhã tem um jogo difícil, que eu acho muito difícil eles inverterem a vantagem. Improvável. Não tem treinador há 2 meses. Cara, quem garante que 2025 vai ser também de sucesso? E só vendeu, né? Não trouxe... Então, mas Não, o ele Botafogo- comprou, eles compraram. Sim, mas não do mesmo nível do Nem que treinador vendeu. tem. Então, assim, qual é a garantia que tem de um trabalho longevo? Vai ser um tiro só. exatamente. O Fluminense em 23, sensacional. E 24? É. Então, o que o torcedor quer? Um ano lá em cima, um ano lá embaixo, que o Flamengo vivia nessa gangorra, ou ele quer o tempo todo lá? Não vai bater campeão. 2023 passou sem ganhar nada. Mas, cara, toda a competição que o Flamengo entrou, ninguém apontava o Flamengo de, vai brigar para não cair. Disputou, ganhou, perdeu, foi a final, não foi? Então, assim, o que eu digo do Vasco é que isso tem que acontecer. Ganhar ou perder vai fazer... Cara, esses caras estão vindo aqui, são bons jogadores. Pô, vão performar? Ninguém tem essa certeza. Sim. O Laurenti me corrigiu aqui e falou que o Botafogo gastou 560 milhões nessa janela. Não sei se gastou isso tudo. Nessa janela, não. Nessa janela. Não, então, olha só, ele contratou... Não, a última tudo bem, mas nessa janela... Ele gasta bastante. Ele compra o Arthur. O Arthur, salvo engano, foi perto de 100 milhões. Ele traz agora o Santiago Rodrigues também, 100 milhões. Ele gasta. Só que o problema é o seguinte, ninguém tem certeza que esses caras vão performar, como na outra janela performaram. Ele perde um jogador para mim, 2 jogadores que são muito importantes, que fazem muita falta ao Botafogo, o Almada e o Luiz Henrique, que até hoje eu não entendo, ou tem uma explicação que a gente pode ali na frente entender, por que o Luiz Henrique correu para a Rússia. Tem uma explicação. Talvez aconteça alguma coisa e lá ele fique isento. Mas enfim, o Botafogo perdeu a sua identidade. Você olha para o time do Botafogo hoje, mas estão chegando... Olha hoje para o time do Botafogo e olha o banco do Botafogo, é uma garotada. Você perdeu jogadores que podem não estar performando nos outros times. Tiquinho até começou agora no Santos, o Eduardo não está no Cruzeiro, o Júnior Santos até se machucou no Atlético Mineiro, mas eram peças importantes na reserva. O Botafogo hoje não tem time reserva. Sim. Tanto que o Alex Telles foi suspenso, jogou o Cuiabano, fez até um pênalti bizonho contra o Vasco. Isso. Então, assim, muda muito. Quem é a dupla de zaga? O Baixo está machucado, o Barbosa não consegue ter um parceiro do lado dele. Bate no desespero. Então, assim, o que o torcedor quer? Um Botafogo que um ano é fantástico e depois lá embaixo, ou um Flamengo que está sempre ali, sempre na parte alta. É isso que eu acho que o torcedor do Vasco deveria querer pro Vasco. Sim. Não, tem que bater campeão. Não é de qualquer jeito a conta chega. Então, o Vasco tá pagando a conta do qualquer jeito. O qualquer jeito foi 20 anos atrás, cara. Sim. Há 20 anos. Mas o né? torcedor acha que tem que continuar fazendo isso. São 25 anos. Você pegar o último grande ano do Vasco, é 2000, com o hiato ali 11 e 12. Né? O Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, aquele pedacinho ali. Isso.
Tem uma coisa que o Botafoguense não se ligou, que é o seguinte. Vamos lá. O Textor fez o investimento em 2023 e deu aquela pipocada bizarra. Ele investiu Mas não foi tão absurdamente. alto. Aí 24. Aí em 2024 ele investiu absurdamente pro Botafogo ser campeão. Isso. E foi campeão. Será que esse ano vai investir de novo? Ele já tá investindo. Então, mas a questão é... Mas ali Mas será tem que vai uma dar hora- liga esse time? Não, mas Fábio, tem... chega só um pouco Pra Não, cá? mas tem uma... Ah, vai bater no brinquedinho dele. Mas tem É uma hora, cara, que o investidor, a SAF, ele Tá. quer lucro. É só girar. A SAF quer lucro, cara. Não, eu sei. Entendeu? É sei. diferente. Toda SAF que é lucro. Então, Toda SAF quer lucro. Exato. Toda e, empresa assim, quer e tem lucro. outra coisa que é treinador. Agora, os botafoguenses vão entender os Obrigado. flamenguistas em 2019. Você sabia que a SeguroBet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds? Não deixa de fazer sua fezinha lá. Primeiro link na descrição. Hã? Ter treinador é fundamental. sim. Mas aí eles acham o Nessa seguinte, de ficar, eu vou escolher o treinador. Agora eu mas vi no o ano passado, o Arthur... Crespo. Então, mas Crespo, o Arthur o pai falou Jorge... do Crespo. Mas o Pai, Arthur o Jorge... Crespo, cara. Mas olha só, o Arthur Jorge chegou em abril. Então o torcedor acha que vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar um Arthur É. Jorge em abril e a coisa vai acontecer. Não é bem assim, não. Não é. Não é bem E assim. fora o problema que ele tem lá no Lyon, que eu não sei se ele tá focado aqui. É, exatamente. O cowboy. Ele tá aqui, inclusive, o cowboy, né? Olha, aqui o Laurenti mandou a lista aqui. Nunca duvide do Laurenti. Não, se ele falou, tá falando. Santiago Rodrigues, 97 milhões. Ah, Wendel, viu, 123. Jair, 71. Juan Cruz, 48. Meu Deus do céu, isso é muito... Natan Fernandes, 43. Davi Ricardo, 11. Arthur, 62. Léo Link, 10 milhões. Então, aí se você olhar essa lista aí, existe jogador superfaturado aí. Superfaturado que eu digo, não é porque... Não é no alguém roubo. não é roubo, Não é assim, roubo. jogador que não vale esse valor. Não, mas o mercado do futebol é bizarro. Mas então... Está bizarro. Então vamos lá. É. Aí o cara fala assim pra você, o Jair, quanto é que custou? 47. Não sei. Fala deixa assim, eu ver o Jair é um jogador que é promissor, 71. 71, jogador sub-20, ele não vale o dobro que foi o Léo Ortiz pro Flamengo. É, isso aí. Ah, mas ele é sub-20, ele é seleção, eu posso revendê-lo. Ok. Então você não tá, você tá pensando como negócio. É muito dinheiro pra uma aposta. Quantas apostas? Cara, o Juan Cruz, esse rapaz foi do Santos, 48 milhões. veio pro Vasco. O torcedor do Vasco só faltou levar ele de Uber no aeroporto pra ir embora. Tenho certeza que não ia. Foi pro Ludogorets da Bulgária. Pô, arrebentou. Benfica quer. Aí ele vai lá e paga 47 milhões. Que um mês você vai me dizer quem é esse rapaz. O torcedor vai querer matar. 47. Ah, mas nem toda a contratação vai dar certo. Mas, meu amigo, 40 aqui, 50 ali, 100 ali. É muito Não, dinheiro. Pra você meter 40, 50 milhões, você tem que ter uma... É igual Né? o caralho É do muito Flamengo. dinheiro. O Alan, É maior muito contratação dinheiro. da O Alan. história do... Mas o Alan já mostrou futebol. Não, agora. Não, no Atlético Mineiro Não, jogava pra beleza, caramba. beleza. Mas aqui, quando Entendeu? ele veio pro... Não, mas no agora tá Fluminense. melhor, tá bem melhor. Agora Ele é um tá jogador melhor. que jogou no Liverpool. Vamos lembrar que o Alan é aquele jogador que jogou no Liverpool. Veio pro Fluminense, que ninguém conhecia. Não, quando tô tava- falando do Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo jogou no Liverpool. O Alan do Sim. Flamengo jogou no Sim, Liverpool. vocês não sabem nada. Ele veio pro Fluminense. Foi o que eu joga com o falei, Diniz, jogou no Liverpool. Joga. É, sério. Laurentiis, vem aí. Falei. Eu só acredito Se eu na- não estou equivocado, do Liverpool ele é emprestado pro Leverkusen, alguma coisa assim. Aí Não, ele vem. cara, não rapaz, pode olhar, ele é comprado pelo Liverpool. Não é Aí porque ele não sei. Alan, Não, o não, ele não, Fluminense cara. contrata ele era um desconhecido no Brasil. Não tem o Liverpool na história? Eintracht Frankfurt, qual é o outro da Ah, não, Alemanha? mas beleza, tá de fruto. Não, antes do Eintracht. Não, tem dois na Alemanha. Hertha Berlim. Cara, olha, Foi o que eu falei, Hertha não, Berlim. Hertha Berlim. Eu acho que ele foi comprado pelo Liverpool e emprestado. Ele não joga. Mas bom. Ele entendi. não joga, ele é comprado pelo Liverpool e emprestado. Mas, enfim, e quando vem pro Fluminense, e era um desconhecido, ele performa com o Fernando Diniz. Eles, se eu não, cara, se minha memória não tá falhando, ele foi cotado para a seleção brasileira na época. Aí ele vai embora. Do Fluminense ele vai para... É pro Galo que ele vai direto, né? Aí ele vai pro Galo e aí chega uma grande contratação. O Flamengo, quando vai negociar ele lá, penou para trazer o Alan. Não foi uma negociação fácil. Os caras não queriam liberar, teve faixa não, lá, e o eu cacete. lembro. Não era um jogador qualquer. Ele veio com nome, mas veio com peso. demorou. Demorou. Não, que é normal, assim, se você lembrar, até o Everton Ribeiro quando chegou no Flamengo, não chegou detonando. O Everton Ribeiro demorou um tempo e tal, pra depois jogar pra caraca. É verdade. E o Everton, assim como o Alan, também pegou técnicos que, né? Exatamente, tem essa coisa no técnico. né? Porque o Felipe Luiz, eu fiz essa pergunta pro Felipe Luiz no penúltimo jogo, foi contra o Vasco, acho. Que o Alan jogou pra caraca, foi contra o Vasco.
Eu falei, pô, Felipe, a gente tá vendo vários Não, jogadores... não foi Felipe. Tu chamou de quê? Filho. Philly. Ah. Oi, Philly. Fala, Fili. Não, eu falei com ele, falei, como é que é o... assim... Viu? No Liverpool. Tô te Ah, falando, tá. jogou no Liverpool, cara. Eu não sabia. É. Eu sou... Mas assim, eu moleque, falei. foi moleque. Que moleque se destaca aqui no Brasil, que a gente não conhece. O empresário leva pra lá, acaba não jogando. Alan foi vendido pelo Internacional ao Liverpool em 2015. Aí, O viu? Luiz Felipe falou aqui. É verdade. Aí, não- é verdade. Não, mas A memória não é tão ruim, não. Valeu, galera. É boa mesmo. É. Eu não fazia ideia. Nem eu. Que o Liverpool, caralho. Valeu cada centavo. Mas então, ele não joga. formador. É aquela contratação que eu costumo chamar de reserva de mercado. O Andrei Santos do Vasco foi isso. O Chelsea contratou. O Renier, Jogou no Chelsea. do Flamengo. Renier, Real Madrid contratou. Não jogou, emprestou aqui, emprestou ali. Nem sei onde está o Renier hoje. Granada. Granada. Foi pro Borussia Dortmund, não rendeu. Aí foi pro Granada direto. Acho que ele jogou no Girona também. Girona, enfim. Então, assim, às vezes tem alguns jogadores que são reservas de mercado. Eu entendo, mas assim... Mas essa- aí são times muito grandes. E olha, uma que notícia podem ter de esse agora, luxo. hein? Uma notícia de agora. O quê? A recuperação judicial do Vasco foi deferida. Isso significa que o Vasco agora ele vai se livrar da obrigação que ele tinha dentro do RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, que comia 20% da sua receita. O Vasco vai apresentar um plano de pagamento aos credores com deságio, ou seja, conseguindo um desconto, e vai começar a se equacionar financeiramente para viver o dia a dia. Para que você tenha uma ideia, em 2025, nesse plano, já aprovado por 95% dos credores que tem uma dívida de até 5 milhões, quem tem acima de 5 milhões, e são 8 ou 9 credores, dentre eles o Romário, e são negociações à parte. O Vasco, em 2025, vai apresentar um plano em que pede carência. É uma boa notícia, né? Uma boa notícia. Ótima notícia. E mais um golaço do presidente, Sim. né, do seu time que organizou isso, porque não é fácil. E as pessoas acham, recuperação judicial. Isso aí eu trouxe até no canal, especialistas e tal, porque a gente não entende, tem que ouvir os especialistas. Várias grandes empresas entraram em recuperação judicial exatamente para não falir. É um plano anterior para conseguir honrar com os pagamentos. Sim. É aquela história, nós três temos dívidas para receber. Tem um crédito para receber de uma empresa. Estou há 10 anos na fila. O cara me deve 1 milhão. Vai ficar esperando mais quanto tempo? Pô, cara, te pago 500 mil. Pô, meu irmão, me dá esse negócio aí. Ele lá ganha 500 mil, Sim, o pagador. sim. E você vai ficar 1 milhão esperando até quando? É isso. Aham. E aí tem um escalonamento de pagamento que o Vasco espera que dos 260 milhões da dívida de 1 bi 400 milhões, que tenha só a ver com a trabalhista, ele consiga em 10 anos pagar, porque o RCE, só para que o pessoal possa entender, esse A assunto dívida do talvez é Vasco é 1 chato. bilhão e 400 mil. 1 bilhão e 400. Só que a maior parte Cara, não é muito trabalhista. dinheiro, cara. A maior parte não é trabalhista, é do governo, fiscal e tributário e Que civil. consegue negociar com mais facilidade. Depende, porque quando entra em recuperação judicial e você começa a escalonar o pagamento e mostra que você está em dia com o pagamento, o próprio governo vê assim, cara, essa empresa está com boa fé, então vamos facilitar aqui e dar um Então, foi o que eu deságio. falei. Mas se tem um normalmente você deságio. chega lá com ele, tem uma dívida, vamos acertar. Não. Mas quando você entra numa recuperação judicial, o governo também quer receber. Lógico. Então, assim, o Vasco vai conseguir, pelo planejamento, em 10 anos, executar suas dívidas, porque hoje os juros comiam 40 dos 50 milhões que o Vasco pagava das dívidas. Todo ano vai pagar 50. Os juros Só podia muito 40 o em Flamengo juros. também. Meu irmão, a gente só abatia 10 todo ano. É. Agora é diferente, entendeu? Até porque os juros são diferentes. No RCE dava em torno de 12% a 15%, tinha a ver com Selic e tal. Agora você tem 6% a 7%. É uma Porra, diferença. então é uma E o diferença. juiz deferiu isso. Sim. Né? Estava para deferir a qualquer momento. Agora o Vasco tem 60 dias que podem ser prorrogáveis para apresentar o plano para que o judiciário monitore. Tá aqui, tá aprovado, Sim. tá aprovado. Agora alguém tem que ficar monitorando isso. Mas se o Vasco se mostrar autossustentável, não tem por que se vender. Não, exatamente. Essa vai ser uma discussão, mas aí eu entendo. Mas aí já foi vendido. O problema é que já foi uma vendido, votação, né? Então, isso. Tem que haver irregularidade ali para Não, você... então, mas eu dentro do clube entendo teve que, uma exatamente, que terá que haver uma nova votação para dizer, galera, a gente é autossustentável, vamos voltar a ser pró-associativo? Não sei, isso é uma hipótese lá na frente. Aham. Mas assim, vai ser dinheiro para amanhã. É. Porque eu perguntei ao seu Pedrinho na entrevista, como é que tu tá conseguindo manter a folha em dia? E sem adiantar receitas. Sim. O Vasco conseguiu vários patrocínios, a camisa tá com as propriedades e tal, mas futebol não é barato, né? A folha do Vasco ano passado era em torno de 15 milhões. Sim. É uma folha altíssima. Mas o Vasco não principalmente- tem salário atrasado. Não, não tem.
Esse é mérito do Pedrinho, pô. Porra, é mérito do Pedrinho, é verdade. Ainda mais depois de todo o problema que teve com a SAF 777. Claro. Sim, e parabenizar também ao Paulo Salomão, né? Que é o Sim, VP de... o Paulo César Salomão, É. o Ana Belaciano, o corpo jurídico, Felipe Carregal, os caras do jurídico do Vasco trabalharam debruçados isso desde setembro. Uhum. É que desde que assumiu. Eu É lembro em maio, da entrevista. assume em maio a SAF, né, Sim, na sim. liminar, que vai ser jogada agora dia 12, Mas eu inclusive. lembro do Paulo falando, né, numa coletiva sobre Sim, essas foi logo questões depois, e tal. em maio, quando então. assume ali, que consegue eliminar, e dia 12 tem o julgamento dessa liminar. São julgamentos diferentes. Não é um né? trabalho fácil, não. Não é. Não, mas a situação no Vasco assim, é desesperadora. Já foi pior, eu acho. Não, foi? agora o Pedrinho tá tentando arrumar. Então. Mas se você pegar o contexto do Vasco, Eu acho que assim, bizarro, foi cara. pior porque, segundo as pessoas relatam, a relação era muito distante com a 777. A 777 cagou pro Vasco. Ela dizia o seguinte, se eu não mas pagar... tava na cara que Se eu não acontecer, pagar... cara. Mas então, tem alguns erros aí nessa história. Ela falava assim, se eu não te pagar o aporte de setembro, você recompra por R$1.000. E aí ele entra com a ação em maio, temendo que de maio até setembro ele fizesse mais cagadas, mais dívidas e aumentasse o passivo, atrasasse o salário, o jogador fosse embora, e aí o problema era gigante. Imagine, em setembro eu recompro por R$1.000, já que você não me pagou, mas o estrago feito aqui, jogador indo embora, pedindo liberação na justiça, eu não tenho time, estou rebaixado. Não adianta eu recomprar por R$1.000 com esses problemas todos na pra merda. resolver. Aham. Mas quando eu digo assim, algumas coisas têm que ser contadas, houve um aporte. Inicialmente houve um aporte. Mas E não teve um algumas esquema do aporte, desculpa te Não, te interromper, mas não teve um esquema no aporte que botou o dinheiro, mas o dinheiro virou um empréstimo. Eu trouxe assim, o Euriquinho aqui então, e o que Álvaro, aconteceu? eles me explicaram, O mas que nem eu sei aconteceu? falar. Quando a 777 sinalizou para o Vasco que queria assumir e comprar os 70% lá em 2022, o Vasco, desesperado por dinheiro, asfixiado financeiramente, pediu um empréstimo ponte. O que era esse empréstimo ponte? Me adianta uma grana, porque se for aprovado e vocês comprarem, a gente abate lá na frente. Então eles botaram 70 milhões para garantir aqueles 5 meses, talvez, de 2022, até que em setembro rabiscou lá o negócio e eles compraram 70%. Eles chegaram com mais 120. Então virou um aporte de 190 naquele ano, 70 anteriormente, com mais 120. Aí veio 2024 e o Vasco comprou muitos jogadores na virada 22 para 23. O Vasco comprou porque era a volta à Série A. Aí ele compra Piton, compra Léo, Pelé. Só que não compra ninguém à vista, como é normal. Só que não paga. Esse é o problema. Sim. Você comprar parcelado, zero problema. O Vasco foi agora bater no Atlético Mineiro para pegar emprestado um colombiano que está lá, o Brian Palacios. E aí o Atlético falou, não tem problema nenhum, só paga o que você nos deve do Jair, comprou e não pagou. Comprou em 2023. O Paulo Henrique você pegou emprestado em 23 e não pagou, e depois comprou em 24 e também não pagou. Falou, mas eu? Falei, não, a 777. A 777 se comprometeu e não honrou. Mas não é o Vasco, entendeu? Então, aí, quanto é que é a dívida? 12 milhões. Falei, puta, e agora? Aí mais uma bomba para resolver. Isso se o clube não vai à FIFA, como alguns de fora vão para te dar um transfer ban. Aí você não pode... Imagina, o Vasco contrata os 3 atacantes. Porra, agora vai. Toma um transfer ban, não escreve. Aí tá fudido. Meu irmão, é difícil. É Que difícil chato. mesmo, cara. Quer que piora, né, o vagabundo? Poxa, que situação complicada. Não, mas é difícil mesmo, cara. O que aconteceu com o Flamengo era exatamente isso. Era uma dívida em cima de uma dívida e os juros em cima dos juros, em cima dos juros. E era todo mundo cobrando e hoje tá equalizada, né? Por mais que... Tem dívida? Tem, como toda empresa Toda vai ter empresa dívida. tem. Eu tenho. Mentira. Eu tenho várias. O banco me liga o tempo todo. Eu já botei no meu celular, ignorar Só números você não lembrar do conhecidos. Flamengo, quando começou a gestão Bandeira, mandou o Wagner Love Ibson, Wagner Love. lembra? Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?